Glória a Deus. Amém? Amém. Mais uma vez eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, para a honra e glória de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, né? Para passar a lição 3. Amém, Jesus. Glória. Hoje, pela manhã, na cidade de Cerrito, foi maravilhoso. Glória a Deus. Também o culto de ontem à noite. Glória. E nós Glória a Deus. somos Glória a Deus. felizes, né? Somos gratos ao nosso Deus Oh, Jesus. por podermos estar Glória. Glória a Deus. estudando a sua palavra, né? Glória a Deus. Aleluia. Porque, queridos, ontem ainda fiz um comentário lá, quando a irmã Clara estava pregando a mensagem, disse, pois que a revelação, o que nos revela, a revelação é a própria palavra. Tudo que nós falamos, o que eu comentei de manhã com a Lúcia, nossa situação, nosso dia a dia, né, resumiu-se na mensagem, né, confirmando tudo que a gente tinha. Glória a Deus. E nós conversamos Glória também, a Deus. irmão, eu e o irmão. E a palavra revelando aquilo que nós tínhamos tratado durante o dia, né? Então é maravilhoso. Irmãos, vamos procurar, alguns irmãos não têm a revista, né? Não trouxeram a revista. É importante, a revista, irmãos, ela faz parte da sua Bíblia, viu? Porque o conteúdo é da Bíblia. Então é interessante, você que tem a revista, sempre carregar junto, até mesmo para evangelizar alguém, né? Dar testemunho que você estuda a palavra. É importante isso, né? Para nossa edificação e para a edificação de outros também. Glória a Deus. Mas nós vamos passar a lição, eu vou Glória a Deus. tentar fazer o máximo possível para ser rápido, mas objetivo, né? Para nós aproveitar bem essa lição. Eu quero também pedir aos irmãos, né, para preparar sua Bíblia, ou quem tem a revista. De repente, quem tem a revista fica com a revista. Ou quem não tem, fica com a Bíblia. De repente vai surgir uma oportunidade de ler um versículo, vai procurar. Vamos interagir, amém? Estamos aqui, irmãos, para atender, né? Para aprender juntos, né? Estamos aqui para atender a voz do Espírito Santo, né? Eu estou aqui como pastor, mas quem ensina é o Espírito Santo, né? Estou aqui aprendendo também, preciso aprender. E eu comentava ontem lá que se eu tenho a oportunidade de passar a mensagem para outro pregar, eu passo, né, com a maior tranquilidade, porque eu preciso ouvir, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a palavra nos ensina a nós estar sempre prontos para ouvir e tardio para falar, né? Tardio para falar, sempre pronto a ouvir. Melhor ouvir do que falar muito, né? Muito melhor ouvir, pode ter certeza. Porque quando a gente fala, às vezes a gente perde o controle, né, daquilo que fala. E quando a gente está ouvindo, a gente está meditando o que está ouvindo. E a gente sabe, né, se no momento de falar, a gente sabe o que vai falar, porque a gente ouviu. Amém? E em questão da palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E sabemos que sem fé é impossível agradar-lhe. Está lá no livro de Hebreus 11:6, né? Sem fé não podemos agradar a Deus. Então nós temos que adquirir fé. Como adquirimos fé? Ouvindo a palavra de Deus. Estudando a palavra de Deus, nós aprendemos mais, temos mais experiência com o Senhor. Então o objetivo aqui os objetivos dessa lição é entender que os ministros são administradores dos mistérios de Deus. Compreender que a humildade e a disposição de servir são traços marcantes dos ministros de Deus. Conscientizar-se do valor do ministro cristão e de seus serviços. Nós iniciamos essa aula, irmãos, mostrando que o alvo do ministro é tornar a igreja forte, sábia, ilustre. A igreja forte é aquela que estuda. Cristão forte é aquele que estuda a palavra, irmãos. Ninguém se estribe no seu próprio conhecimento, viu? É da palavra. Então a igreja do Senhor, ela tem... O Senhor, Ele é a palavra. Amém? Glória a Deus.
No entanto, Paulo relata por experiência pessoal que o ministro deve estar preparado para enfrentar desprezo, humilhação, passando por louco, tudo pela causa de Cristo. Isso contrapõe o pensamento soberbo dos ministros de Corinto e continua servindo de alerta aos que se consideram ministros hoje. Todavia, isso não significa que os ministros do Evangelho devem ser desonrados no meio do povo de Deus, mas que por tal disposição de sofrer pelo bem do corpo de Cristo, devem ser honrados. Amém? Amém. Então agora sim, vamos começar com os irmãos aí, uma verdade prática. Diz assim, os ministros, eu vou deixar para a irmã Franciele ler aqui a verdade prática para interagir junto. Pode ler para nós? Fazemos a vossa Senhor, amém? Amém, Amém. Jesus. Verdade prática? Isso. Verdade prática. Os ministros de Cristo servem ao mundo com a mensagem do Evangelho. Amém. Textuário. Vamos ler aqui, irmão evangelista Adriano. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despeceiros dos ministérios de Deus. Amém? Amém, Jesus. Amém. Então, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos Glória a Deus. mistérios de Aleluia. Deus. Importa que os homens nos considerem dessa forma, amém? Amém, Jesus. Vamos entrando então, queridos, no texto, no primeiro tópico aqui, na introdução melhor. Eu vou ler, os irmãos que têm a revista acompanham. Diz assim, introdução. Nesta lição, o apóstolo Paulo usa um termo muito interessante para identificar os ministros da casa de Deus. Estes homens, apesar da humildade, simplicidade e de serem desprezados pelos demais, eram encarregados de guardar e também transmitir os grandes mistérios de Deus, que compreendem o verdadeiro alimento espiritual. Aleluia. Primeiro tópico está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo do 1 a 5. Né? Quem não tem a revista e quiser acompanhar no livro de 1 Coríntios, vai identificar esse estudo, amém? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Então vamos para a revista aqui. O termo despenseiro referia-se à qualificação do mordomo de ter acesso à despensa e recolher os alimentos necessários para serem distribuídos. Apesar da nossa pequenez, somos qualificados como administradores dos mistérios de Deus. Essa expressão, mistério de Deus, é uma figura de linguagem para denotar a mensagem da cruz. Glória. É mistério porque só pode ser revelado através do poder de Deus Glória a Deus. e não pela capacidade Oh, glória. ou sabedoria humana. É. Então, o mistério de Deus é só Deus que pode Glória a Deus. Glória a Deus. revelar. Aleluia. E não está aí na revista, mas está na palavra de Deus, Jesus orando, irmãos, no livro de Mateus, capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 19, parece que é, ele disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Glória a Deus. São mistérios de Deus. E Deus revela quem Ele quer, quando Ele quer. Mas quem são esses pequeninos? São as crianças? Não, são aqueles que têm os corações cujo um menino, ou seja, humilde, né, que
como crianças diante de Deus. A humildade Glória a Deus. é o que agrada a Deus, irmãos. A soberba, Deus não se agrada. Aleluia. Deus não se agrada. Irmãos, eu podia pegar e escrever na testa aqui que eu fiz um cursinho, que eu fiz isso. Não adianta. Deus não gosta de soberba. Né? Eu podia, de repente, a minha ocupação, não, eu sou pastor, eu que ensino. Que isso, irmãos? Quem ensina é o Espírito Santo. Eu estou aprendendo. Glória a Deus. Eu sou aluno também. Aleluia. Né? Sou colocado aqui nesse lugar na posição de professor, de mestre, como diz a revista, mas para ser usado pelo Espírito Santo, Glória a Deus. não para usar o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Mas Deus. a pessoa tem um dom e acha que pode usar o Espírito Santo, né? E não, o Espírito Santo não é para ser usado por nós. Nós somos escolhidos para ser usados Glória a Deus. pelo Espírito Glória a Santo. Deus. Amém? Amém. Aí sim, aí é de Deus a obra. Mas quando a pessoa usa, e tem gente que força, né? Tem gente que força. Tem gente que vai orar por alguém e põe a mão, enquanto não derruba a pessoa no chão, não está contente. Né? E às vezes pega uma pessoa fraca, né? E a pessoa ali está, né, firme, tá, e põe a mão, misericórdia. Glória a Deus. E Deus, o Espírito Santo de Deus não veio para derrubar ninguém. O Espírito Santo de Deus veio para erguer, para levantar. Glória a Deus. Amém? E nós que somos usados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que ter esse entendimento. Né? Ver que a pessoa está mal, pode ocorrer da pessoa cair, não deixe cair. Né? Coloque uma cadeira atrás, ou segure, faça um jeito para a pessoa não... Porque é constrangedor. Não é? É constrangedor a pessoa chegar num culto para receber uma bênção, depois de repente cai no chão, se estende no chão. Fica constrangedor. Eu sei que tem algumas denominações que acontece isso, né? Eu não vou dizer que não vai acontecer na nossa também, mas se nós pudermos evitar de constranger uma pessoa, é do Espírito Santo. Glória a Deus. Evitar, porque o Espírito Santo não veio para constranger ninguém. Glória a Deus. O Espírito Santo veio para nos abençoar, Amém. para nos ensinar. Então, qual é a nossa obrigação, nós que estamos revestidos do Espírito Santo? Apoiar essa pessoa. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Apoiar essa pessoa, para não deixar que ela seja constrangida. Uma vez constrangida, não vai voltar mais. Né? Não volta mais. E ai de nós, irmãos, ai daquele que usa da sua unção, né, para se ensoberbecer e acaba escorraçando uma alma. Olha, é triste que acontece muito, né? Eu já passei por isso, irmãos. Eu já passei por isso, né? Logo no início da minha caminhada eu passei por isso. Tanto foi que eu não me batizei naquela igreja. E olha que eu não tinha muito, eu estava começando, né? Então me colocaram as mãos, mas eu vinha me preparando, eu tinha aceitado Jesus. Eu vinha, inclusive, lia muito o livro de Coríntios, mas não era nem batizado ainda, né? E aí vieram me impor as mãos e eu estava cheio da graça de Deus, eu entendo que estava, que eu frutuei. No meu sentido, eu frutuei. O Maurício, o esposo da minha irmã que está ali, ele estava atrás de mim e ele me ajudou a me apoiar, mas eu caí no chão, me derrubar, né? E ele disse, pô, tu te esborrachou no chão, como ele disse. Eu disse, não, mas eu não vi, para mim eu frutuei. Quando eu estava no chão, veio acho que 3 ou 4 obreiros, um expelia demônio e o outro orava. Né? Que falta de conhecimento. E eu no chão querendo levantar, eles não deixavam eu levantar, e eu dizia, há poder no sangue de Jesus. Eu dizia. Agora imagina, uma pessoa endemoniada ia falar uma coisa dessa? Confessar o nome de Jesus? Né? E aí me pegaram, levaram lá para frente, e um disse assim, eu nunca esqueci disso, irmão. A gente passa por isso para ter experiência. E um disse assim para o outro, ele pensou em levar ele e acabou empurrando para nós. Depois eu fiquei pensando, mas quem será ele e quem será nós? Não é nessa que eu vou batizar. Isso aí não, né? Então, nós andamos e encontramos
o pastor Darcy Silva, o irmão Zé Mauro Ortiz, que eram os responsáveis de uma determinada igreja, né? E lá, irmãos, nós começamos a conhecer a palavra. Começamos a aprender como é que funcionava um culto ao Senhor, com ordem, com decência, com tempo exato de iniciar, de terminar. Coisa maravilhosa, eu me cativei pela maneira daqueles irmãos trabalhar, que Deus abençoe o pastor Darcy, que está conosco, né? Pastor Darcy Silva, e também o evangelista Isemar Ortiz, que faz muitos anos que eu não vejo. Mas eles me ensinaram, irmãos. Foi eles que me ensinaram a dirigir culto. Foi eles que me ensinaram a cumprir o horário. Foi algo fundamental, eu posso dizer fundamental para o meu ministério. Glória a Deus. Agora imagina se eu tivesse aprendido noutro lugar, vamos dizer lá onde eu fui, que eles não sabiam nem o que estavam fazendo. O que seria de mim hoje? Por isso, irmãos, que eu priorizo o estudo da palavra de Deus. Glória a Deus. Por isso que eu priorizo. Às vezes a pessoa, mas eu gosto mais daquele culto mais balançado. Nós podemos balançar também, não tem problema. Glória a Deus. Mas não precisa pular. Para sentir a unção de Deus, irmãos, não precisa pular e virar cambalhota, não. Para sentir a unção de Deus, basta abrir o coração e deixa a luz de Deus penetrar no seu coração. Glória a Deus. Deixa a luz de Deus entrar. Glória a Você Deus. vai sentir a unção. Oh, glória a Deus. Né? A gente sentindo a unção, a gente fica ali sentado, de repente no banco, glorificando a lágrima correndo. Glória a Deus. A unção de Deus, a alegria no coração, o entendimento entrando no nosso coração, a palavra de Deus penetrando. Glória a Deus. Isso é a unção de Deus, irmãos. Oh, Espírito Santo. Amém, Jesus. Não se deixe se enganar por outras coisas que não edificam, que é só temporário. Tem outros movimentos que são temporais, são passageiros. Vem aquele... Vem aquele alarido. O temporal não é assim? Aquela chuva torrencial, aquele alagamento, aquele alarido, né? Aquela barulhada. De repente, passou aquele temporal e volta aquele calorão no verão. Não é assim? Mas a chuva boa para a plantação, como é que é? É uma chuva tranquila, sem vento, sem pedra, uma chuva mansa, que ela rega a terra e a terra dá seu fruto. Aleluia. Glória a Deus. E essa é a palavra de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o trabalhar de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Né? É poder sentir a glória, irmãos, Glória a Deus. de Deus. Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Sem forçar, irmãos. É só começar a pregar a palavra de Deus, não precisa mais forçar. Glória a Deus. Não precisa forçar a fazer sinais, né, para chamar atenção, para que as pessoas sintam. Né? São vários gestos que se fazem. Às vezes a pessoa faz até sem perceber. Mas nós não precisamos acrescentar nada. É só pregar a palavra, é só ir em busca do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E ele vai renovando, vai transformando. A pessoa sente uma alegria. Sabe a alegria que você está sentindo aí? Sabe por quê? Glória a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Porque Jesus está presente. Aleluia. Jesus está presente onde há ordem e decência. Oh, glória. Onde a sua palavra está sendo servida como alimento. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Como um alimento Oh, sólido, aleluia. Oh, glória. puro, verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Glória. Aleluia. Vamos aqui dizer assim, ministros de Deus, na revista. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Glória. O senhor pulou o termo ministro ali. Onde? Tá, parei, tá bem. Então, o termo ministro, viu como a gente está aprendendo junto? A gente não se ajuda, como é que fica? Glória a Deus, nós somos falhos, irmãos. Então, aqui continuando o primeiro tópico, diz assim, o termo ministro denota os servos que não buscavam popularidade e eram
extremamente subordinados ao seu Senhor. De igual modo, os ministros cristãos devem ser desapegados deste mundo vil e obediente ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora sim, ministros de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo Glória e dispenseiros do ministério de Deus. No grego clássico, o termo ministro, também traduzido como servo, em outras versões, no original, uperetes, referia-se primeiramente aos escravos que ficavam no terceiro pavimento das embarcações, considerados remadores de baixo escalão. Nos tempos de Paulo, apesar da aplicação mais abrangente, o termo continuava tendo esta conotação de alguém subordinado e submisso. Neste grande barco, que é a obra do Senhor, alguns ficam só na popa, comendo e bebendo e usufruindo do trabalho alheio. Mas quem faz com que o barco ande, na verdade, são os escravos, ou seja, os ministros do Senhor. O ministro é encarregado de não deixar o barco afundar, nem parar. Além disso, o termo ministro tem uma conotação de quem é encarregado de trazer o sustento espiritual para casa, ou seja, a igreja. O apóstolo enfatiza a insignificância do ministro, mas ressalta que diante dos homens é um grande benfeitor e encarregado dos mistérios divinos. Um ministro de Cristo, por mais insignificante que seja, é um homem encarregado de administrar os mistérios de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então o homem, ele olha de um jeito, né? Ele tem uma maneira de observar as coisas e às vezes até usar termos errados, né? Mas graças ao Senhor que nos ensina a sua palavra corretamente. Encontrado fiel, 1 Coríntios 4, 2 a 4. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Glória a Deus. Amém? Amém. A fidelidade, irmãos. A fidelidade. Nós, dispenseiros da casa do Senhor, ou seja, nós somos responsáveis pela obra. Não estou referindo pastor, obreiro, estou falando todos nós, Glória a Deus. membros. Né? Nós temos uma responsabilidade em primeira mão, né? É ser fiel ao nosso Deus. Glória a Deus. Ser fiel em todas as áreas, em todos os sentidos. Amém? Amém. A fidelidade. Glória a Deus. Então nós temos que às vezes nos consultar. Será que estou sendo fiel ao meu Deus? Será que eu orei um dia e estou cumprindo com meu propósito com Deus? Será que eu aceitei Jesus e estou sendo aquela pessoa que nasceu de novo mesmo? Será que eu estou cumprindo com as minhas obrigações? Ou seja, com os meus deveres, melhor dizendo, porque eu só acho a palavra obrigação, mas parece que é obrigado, né? Ela soa, parece que a pessoa, ela vai na igreja, vai lá e acredita que ele é obrigado, ou ela dá o dízimo que é obrigado. Não, são deveres de cristão. Aleluia. Deveres. Amém? Amém. Vamos adiante. Aqui Paulo demonstra não se importar com o julgamento realizado pelo povo de Corinto, com as divisões provocadas pelas dissensões e principalmente pelo partidarismo. O povo estava julgando
seus principais líderes, inclusive Paulo. E em decorrência disso, Paulo fala acerca da fidelidade de Deus, a qual excede qualquer avaliação humana. Ele rejeita o julgamento humano, porque considera este incapaz de compreender a fidelidade de Deus. Mesmo assim, o apóstolo põe em xeque a sua ponderação, já que o mesmo sabia da natureza humana e pecaminosa. Na verdade, a consciência de Paulo estava tranquila perante as críticas, embora não ousasse julgar a si mesmo, nem como estando certo, nem como estando errado. O veredito final sobre o seu ministério deveria aguardar o dia do julgamento, quando Deus manifestará os desígnios dos corações. Glória a Deus. Glória. Amém? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, por que nós temos que ser fiel a Deus em todo sentido? Às vezes, até o pensamento, o nosso pensamento, um dia vai vir à tona, né? Um dia vai ser revelado. Nada vai ficar em oculto. Nós podemos dizer uma coisa, ou seja, pensar uma coisa e dizer outra. Glória. Pode pensar uma coisa e falar outra. É natural, nós somos humanos. Mas no dia do juízo, até o pensamento que nós pensamos e ocultamos vai ser revelado. Glória a Deus. Amém? Amém, Meu Jesus. Deus, amém. Então nós temos que ter esse cuidado. Por isso que é bom aprender, né? Para nós não cair em decadência, vamos dizer assim. Verdade. Cada um receberá de Deus. Portanto, nada julgueis. Antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre deixou claro que um dia traria o julgamento sobre todos os homens. Neste dia, considerado o dia do Senhor, Deus trará à tona as obras ocultas de cada um, revelando verdadeiramente os desígnios dos corações. Amém? Foi o que nós comentamos ainda há pouco. Glória a Deus. Segundo Paulo, esse dia virá de qualquer forma, e esse julgamento não cabe aos homens, nem a ele mesmo. Neste tribunal, quem julgará é o próprio Senhor Jesus. Oh, glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Então, até o nosso pensamento, né? Até o que pensamos, vai vir à tona. Né? Então, cuidado, né? Vamos ter cuidado, vamos repreender os pensamentos. Glória a Deus. Glória a Deus, porque não vai ficar em oculto, não. Tudo vai ser esclarecido. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Segundo tópico aqui diz assim: o ministro é humilde. 1 Coríntios, capítulo 4, de 6 a 13. Tudo vem de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. A intenção de Paulo é mostrar aos coríntios que ele havia usado a si mesmo e Apolo como exemplos para não mencionar nomes específicos de indivíduos da igreja. O apóstolo parte do pressuposto
de que tanto ele quanto Apolo ou Cefas são tidos em alta consideração. Seria impensável retratá-los como rivais. Diante disso, os coríntios devem dar-se conta de que é igualmente absurdo fazer o mesmo com os outros líderes cristãos. Glória a Deus. Visto que a igreja estava cheia de vanglória, Paulo ironiza os crentes de Corinto dizendo: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Paulo diz para eles: vocês estão fartos e ricos demais. Eles estavam satisfeitos com a sua espiritualidade. Pensavam que tinham tudo, estavam cheios de vanglória. Eles tinham um alto conceito de si mesmo. Os coríntios pensavam que eles eram uma igreja de muito sucesso, muito madura e eficiente. Mas Paulo afirma que aquilo que cada um tem é o que cada qual recebeu. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Versículo 4 a 7. Louvado seja o nome de Jesus. Paulo estava dizendo que não há margem para a vaidade, para a soberba e para o orgulho espiritual. Se Deus lhe deu um ministério de projeção, você não tem de ficar vaidoso com isso. Não é seu. Não é devido aos seus méritos. Não é devido à sua inteligência ou capacidade humana. É graça de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E por que então você se vangloria como se fosse mérito seu? Né? A pergunta àqueles que se vangloriavam. Né? E hoje existem pessoas assim, irmãos, que têm uma certa posição, que recebem